Você já percebeu que, antes de algo grande acontecer na sua vida, existe uma sensação estranha no ar? Como se tudo começasse a se mover de forma diferente, quase imperceptível, mas capaz de despertar em você a sensação de que está prestes a atravessar um portal invisível. É como se a vida quisesse dar sinais sutis, pequenos detalhes que, quando observados, revelam que você está muito mais perto de vencer do que imagina. Mas como saber se não é apenas coincidência? Como diferenciar um simples acaso de um verdadeiro sinal de transformação? A resposta está em como esses acontecimentos mexem dentro de você. Quando algo ressoa com intensidade, quando sua intuição fala mais alto, quando as coincidências começam a se tornar frequentes demais para serem ignoradas, é porque o universo está se movimentando a seu favor. Outro sinal poderoso é a mudança em sua própria percepção. Situações que antes te deixavam perdido agora parecem mais claras, como se você estivesse vendo o jogo por uma nova perspectiva. Isso acontece porque a vitória nunca chega de fora para dentro, mas começa no seu interior. Quando sua consciência se expande, você se torna capaz de enxergar oportunidades que sempre estiveram ali, esperando apenas que você estivesse pronto para notá-las. E talvez o mais importante dos sinais seja o chamado para acreditar, mesmo quando a lógica diz o contrário. É aquele momento em que tudo parece difícil, mas uma força inexplicável dentro de você insiste em continuar. Esse impulso não é aleatório, é um indício de que o ponto de virada está mais perto do que nunca. Se você tem sentido essas mudanças, esses sinais e essa inquietação interior, não ignore. Eles são a prova de que você está na beira de uma nova fase, que sua vitória não está distante, mas sim sendo preparada neste exato momento. O que parecia impossível até ontem pode estar prestes a se tornar a realidade do seu amanhã. Sempre que alguém está prestes a vencer, a vida parece intensificar os obstáculos. É como se, no momento em que você está mais perto da vitória, tudo conspirasse para te fazer desistir. Muitos interpretam isso como um sinal de que deveriam parar, mas, na verdade, essa resistência é uma das maiores confirmações de que o novo está a caminho. Pense em como funciona uma grande tempestade. Ela se torna mais forte e mais intensa pouco antes de se dissipar. Assim também acontece com os ciclos da vida. Quando você está prestes a atravessar uma grande mudança, a pressão aumenta, as provações se multiplicam e a sensação de peso parece insuportável. Mas esse não é o fim, é apenas o teste final para ver se você está pronto para atravessar para a próxima fase. Essa resistência não surge para te punir, mas para fortalecer a sua essência. É nesse momento que você descobre o quanto evoluiu. Quando o medo aparece, você pode escolher recuar ou pode decidir enfrentá-lo com a consciência de que já não é mais a mesma pessoa de antes. Quando as portas se fecham, você pode desistir ou pode entender que, às vezes, o fechamento é apenas um redirecionamento para algo maior. E há algo muito importante que precisa ser lembrado. Quanto mais próximo você está da vitória, mais forte será a tentação de acreditar que não vale a pena continuar. Esse é o ponto em que muitos desistem. É nesse instante que a mente cria narrativas de dúvida, que as emoções se tornam mais instáveis e que a sensação de cansaço tenta convencer você a parar. Mas justamente aqui está a diferença entre os que param e os que vencem. A resistência é como uma prova invisível, uma última barreira que questiona: você realmente deseja isso? Está disposto a seguir mesmo sem garantias imediatas? É nesse momento que a verdadeira força interior se revela. Porque vencer não é apenas chegar ao destino, mas manter-se firme quando tudo ao redor tenta te afastar dele. Outro aspecto da resistência é a sensação de solidão. Muitas vezes, no caminho da transformação, você percebe que não pode mais carregar certas pessoas, hábitos ou situações. É como se a vida fosse retirando peso para que você siga mais leve. Essa separação pode doer, mas é necessária. A resistência aparece justamente para separar o que já não serve do que é essencial para sua nova fase. E perceba, se não houvesse resistência, você não estaria crescendo. Pense em como os músculos se fortalecem. Eles precisam da carga, da tensão,
da força aplicada contra eles para se desenvolver. Da mesma forma, sua alma, sua mente e sua consciência se expandem quando encontram resistência. É esse processo que molda você para ser capaz de sustentar a vitória quando ela chegar. Muitos não entendem isso e confundem resistência com derrota. Mas, na realidade, a resistência é sinal de avanço. Se você sente que as coisas estão mais intensas, se as dificuldades parecem maiores, não se engane. Isso não significa que você está longe, mas sim que está perto demais para parar agora. Talvez você já tenha sentido essa pressão. Situações que parecem se multiplicar de forma inesperada, desafios que surgem em sequência, pessoas que questionam suas escolhas. Tudo isso faz parte da mesma força invisível que tenta te empurrar de volta para o antigo. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente a prova de que você já não cabe mais nesse antigo. A virada está logo à frente, mas ela só se revela para aqueles que atravessam a resistência. Não se trata de ignorar as dificuldades ou fingir que elas não existem. Trata-se de reconhecer que cada obstáculo é uma parte do caminho, não um inimigo. Trata-se de lembrar que, quanto mais forte a resistência, mais próxima está a vitória. Portanto, se hoje você sente essa pressão, saiba, ela não está aí para te derrubar. Ela está aí para confirmar que você já percorreu quase todo o caminho. A vida não colocaria tanta intensidade diante de você se não houvesse algo grandioso logo depois. E é por isso que muitos param justamente antes do triunfo, sem perceber que estavam a um passo da virada que esperaram por tanto tempo. Existe uma diferença imensa entre simplesmente insistir em algo e escolher permanecer de forma consciente. A maioria das pessoas, quando enfrenta desafios, insiste no automático, repete os mesmos comportamentos, insiste em métodos que já não funcionam, luta contra a maré sem perceber que está desgastando sua energia. Persistir de forma consciente, no entanto, é completamente diferente. É ter clareza do porquê você está continuando, é entender que cada passo, mesmo mais difícil, faz parte de um processo maior que o levará até sua vitória. A persistência consciente nasce quando você deixa de agir apenas pela força da vontade e começa a agir com a força da compreensão. É quando você percebe que não está apenas suportando o peso da resistência, mas aprendendo com ele. É quando cada queda deixa de ser um motivo para se sentir derrotado e passa a ser um degrau que fortalece sua confiança. Esse tipo de persistência não é cega, mas iluminada pela consciência de que cada desafio carrega em si a semente da transformação. Muitos acreditam que persistência é nunca parar, mas a verdade é que persistência consciente significa continuar mesmo quando você faz ajustes no caminho. Não se trata de repetir indefinidamente a mesma estratégia, mas de se adaptar, de refinar, de ouvir os sinais internos e externos que indicam a melhor direção. Persistir com consciência é como remar contra a corrente com sabedoria. Em vez de gastar energia tentando lutar contra o rio, você aprende a usar a força da corrente a seu favor. E aqui está um ponto essencial: a persistência consciente não nasce da teimosia, mas da visão clara de quem você está se tornando no processo. Quando você entende que cada desafio é um mestre disfarçado, a sua forma de lidar com ele muda completamente. O medo já não paralisa, a dúvida já não rouba suas forças e a demora já não é vista como fracasso. Você começa a perceber que, ao permanecer firme, está se transformando em alguém capaz de sustentar a vitória que está a caminho. Outro aspecto fundamental é que persistir conscientemente não significa ignorar seus sentimentos ou fingir que tudo está bem. Significa reconhecer a dor, o cansaço e até mesmo as incertezas, mas escolher não se definir por elas. Persistência consciente é sentir o peso e, mesmo assim, continuar. É reconhecer que a vitória não acontece de uma vez, mas no somatório de pequenos atos de coragem que você repete todos os dias. Muitos desistem porque querem resultados imediatos. Querem plantar hoje e colher amanhã. Mas a persistência consciente entende que a vitória é construída como uma árvore, primeiro no invisível, no silêncio das raízes que crescem escondidas no solo, antes de qualquer fruto aparecer. Persistir, nesse sentido, é confiar que o invisível já está em movimento,
mesmo quando seus olhos ainda não podem ver. E essa confiança transforma a sua energia. Quando você escolhe permanecer consciente, seu coração vibra diferente, sua mente se acalma e sua força se multiplica. Você deixa de lutar apenas para não perder e começa a caminhar com a certeza de que já está no caminho da vitória. Esse estado interno é o que diferencia aqueles que desistem daqueles que atravessam. A persistência consciente também te conecta com algo maior, o próprio fluxo da vida. É como se, ao escolher permanecer, você dissesse ao universo que está pronto para receber, que não vai desistir antes da hora, que confia no processo. Essa entrega desperta sincronicidades, encontros inesperados, soluções criativas que antes não eram visíveis. É como se o próprio universo conspirasse para sustentar aqueles que decidem seguir, não apenas por insistência, mas por consciência. Talvez hoje você se encontre em um ponto em que tudo parece lento, em que os resultados não aparecem e em que a tentação de desistir bate à porta. Mas lembre-se, esse é justamente o terreno fértil da persistência consciente. Porque é aqui, nesse espaço de aparente silêncio, que as maiores transformações acontecem. Persistir conscientemente é entender que sua vitória já existe, mas precisa de tempo para se manifestar. É confiar que cada passo dado, mesmo quando parece pequeno, está construindo uma realidade maior. E é acreditar, acima de tudo, que você não está sozinho. A vida está respondendo à sua coragem, e cada vez que você escolhe permanecer, está mais perto de se tornar a prova viva de que vencer é possível. Um dos maiores erros que as pessoas cometem ao caminhar em direção à vitória é não perceber o quanto já evoluíram. Elas se concentram tanto no objetivo final que esquecem de olhar para trás e ver a distância que já percorreram. Reconhecer o próprio crescimento não é apenas um ato de gratidão, mas também uma chave que fortalece a persistência e abre espaço para que a vitória se manifeste com ainda mais clareza. Talvez você não perceba, mas cada dificuldade superada já é uma vitória em si. Pense em momentos em que você quase desistiu e, ainda assim, decidiu continuar. Lembre-se de situações que antes te paralisavam e que hoje você consegue enfrentar com mais serenidade. Isso é crescimento. É prova de que sua consciência se expandiu, de que sua força interior já não é a mesma de antes. A vitória não acontece apenas quando você chega ao destino, mas quando você percebe que já não é a mesma pessoa de quando começou. Muitas vezes, o crescimento se revela em pequenas mudanças. A forma como você reage a um conflito, a paciência que você aprendeu a cultivar, a clareza que surge em meio à confusão. Essas transformações parecem sutis, mas são gigantescas, porque revelam que algo dentro de você já despertou. E esse despertar é justamente a base para sustentar tudo o que está por vir. Reconhecer o próprio crescimento também significa abandonar a comparação. O erro de muitos é medir sua jornada pelo que os outros estão vivendo. Mas a verdade é que cada caminho é único, e o que importa não é quão rápido você chega, mas o quanto você se transforma no processo. Ao comparar, você perde a oportunidade de enxergar o progresso invisível que está acontecendo em sua própria vida. Outro ponto essencial é entender que crescimento não é ausência de quedas. Crescer não significa nunca falhar, mas aprender a se levantar de formas diferentes. Cada vez que você se ergue após uma queda, sua musculatura interna fica mais forte, sua consciência mais desperta e sua alma mais preparada para carregar a vitória. A vitória externa é sempre consequência de uma vitória interna, conquistada passo a passo, escolha após escolha. E há algo ainda mais profundo. Muitas vezes, o crescimento se revela quando você percebe que já não precisa das mesmas coisas para se sentir completo. Aquilo que antes parecia essencial talvez hoje já não tenha o mesmo peso. Você começa a perceber que sua paz, sua clareza e sua presença valem mais do que qualquer validação externa. Esse é um dos maiores sinais de evolução, quando sua alegria já não depende do que acontece fora, mas da força que você cultivou dentro. É importante também celebrar essas mudanças. Muitas vezes, esperamos uma grande conquista para comemorar, mas a verdade é que cada passo já merece reconhecimento. Celebrar não é apenas um ato simbólico,
é uma forma de enviar ao universo a mensagem de que você está pronto para receber mais. Quando você reconhece e valoriza seu crescimento, cria espaço para que novas vitórias se revelem com mais rapidez. E aqui está uma verdade poderosa: você já venceu em muitas áreas da sua vida, mesmo que ainda não tenha percebido. Pense em versões antigas de si mesmo, em situações em que você não teria a força ou a clareza que possui hoje. Se pudesse conversar com seu eu de anos atrás, ele provavelmente olharia para você agora com admiração, porque já conquistou coisas que antes pareciam inalcançáveis. Esse é o poder do reconhecimento. Ele coloca sua jornada em perspectiva e mostra que a vitória não é um ponto final, mas uma série de transformações acumuladas. Ao reconhecer seu crescimento, você também se abre para enxergar a vitória de forma mais ampla. Vencer não é apenas alcançar um objetivo específico, mas viver de maneira mais consciente, mais leve e mais conectada com o que realmente importa. É perceber que a vida não está apenas te levando para algum lugar, mas moldando você para se tornar alguém capaz de sustentar aquilo que deseja. Então, antes de olhar apenas para o que ainda falta, olhe para o que já foi conquistado. A força que você ganhou, a clareza que surgiu, a coragem que despertou. Cada detalhe é um lembrete de que você já está no caminho certo. A vitória não está distante, ela já se manifesta dentro de você, em cada mudança silenciosa, em cada escolha consciente e em cada passo que te trouxe até aqui. Existe um instante na vida em que tudo parece se alinhar de uma forma quase invisível. Não é quando as circunstâncias externas mudam de repente, mas quando algo dentro de você se realinha de forma tão profunda que a realidade já não tem escolha a não ser refletir essa nova vibração. Esse instante é o que chamamos de momento da virada. É o ponto em que você deixa de esperar que a vitória venha de fora e começa a assumir que ela já existe dentro de você. Até aqui, talvez você tenha caminhado acreditando que a vitória era algo distante, um lugar ao qual precisava chegar, uma conquista que provaria quem você é. Mas a virada acontece quando você percebe que não precisa provar nada. A vitória não está no amanhã. Ela começa no exato momento em que você decide viver como se já tivesse se tornado quem sempre buscou ser. Esse é o segredo: assumir sua vitória interior antes que ela apareça no lado de fora. Porque o universo responde ao que você vibra, não ao que você pede em desespero. Quando você vibra escassez, a vida continua te mostrando falta. Mas quando você vibra completude, mesmo sem ainda ver todos os sinais externos, a realidade começa a se reorganizar para refletir esse estado. Essa mudança de postura é a virada. É o salto quântico entre quem você era e quem você está se tornando. Assumir a vitória interior significa se comportar como alguém que já venceu, não em arrogância, mas em consciência. É andar mais leve porque sabe que não precisa correr contra o tempo. É falar com firmeza porque já não tem dúvidas sobre seu valor. É tomar decisões não mais com medo de perder, mas com clareza de que nada pode realmente ser tirado de você. Esse estado de ser é magnético. Ele atrai circunstâncias alinhadas e abre portas que antes pareciam trancadas. Talvez você pergunte, mas como posso assumir algo que ainda não vejo? A resposta está em mudar sua referência de realidade. O que você sente e acredita é tão real quanto o que seus olhos enxergam. Quando você alimenta diariamente a sensação de que já é vitorioso, essa frequência passa a orientar suas escolhas, suas reações e até mesmo os encontros que aparecem no seu caminho. É nesse ponto que a vitória deixa de ser uma possibilidade futura e se torna uma expressão presente. Esse momento de virada é também um ato de coragem. Porque exige que você solte a necessidade de garantias externas e confie no invisível. Significa parar de esperar que as coisas mudem para então se sentir vitorioso, e começar a sentir-se vitorioso para que as coisas mudem. É inverter a lógica da escassez e se alinhar com a lógica do universo. Primeiro você é, depois você vê. O mais poderoso dessa virada é que ela não depende de algo grandioso. Às vezes, ela começa em gestos simples. A escolha de respirar fundo diante de um desafio, o ato de agradecer por algo aparentemente pequeno, a decisão de não se diminuir mais diante das circunstâncias.
São essas escolhas silenciosas que constroem a força interna capaz de sustentar uma vida de vitórias externas. E aqui está a revelação: a vitória interior não precisa de aplausos para existir. Ela não depende de reconhecimento. Ela nasce no silêncio da sua consciência, quando você percebe que já não precisa lutar contra quem você era, mas apenas permitir que quem você é de verdade se expresse. Nesse instante, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de expansão. Assumir a vitória interior é declarar para si mesmo: eu já sou suficiente. Eu já sou inteiro. Eu já estou vivendo o que sempre busquei, porque a vitória não é um prêmio no fim da jornada, é o estado de ser que escolho habitar agora. Essa declaração não é apenas uma frase, é um código energético que transforma a forma como você caminha no mundo. Quando você sustenta esse estado, o universo inevitavelmente responde. As oportunidades certas aparecem, as pessoas certas se aproximam, e até os obstáculos se transformam em degraus. Não porque a vida magicamente se tornou fácil, mas porque você deixou de se ver como alguém que precisa vencer e passou a se ver como alguém que já venceu. Essa é a verdadeira virada. Então, respire fundo e sinta: a vitória já não está lá fora esperando por você. Ela já está aqui, agora, vibrando no seu coração, pulsando na sua consciência. Assumir essa vitória é a chave que abre o próximo capítulo da sua vida. Não é uma questão de esperar, é uma questão de ser. Hoje, neste exato instante, você pode escolher viver como quem já atravessou a linha de chegada. E quando você fizer isso, perceberá que a linha nunca foi um fim. Era apenas o início de uma vida vivida com mais clareza, mais confiança e mais presença. Esse é o momento da virada, não quando você conquista algo externo, mas quando desperta para a verdade de que já possui tudo o que precisa dentro de si. Se essa mensagem tocou seu coração e você sentiu a força da sua vitória interior, compartilhe isso comigo nos comentários. Quero muito saber como esse vídeo falou com você. E, se ainda não está inscrito, junte-se à nossa comunidade, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue caminhando comigo nessa jornada de expansão.